lembrando você, irmão e irmã em Cristo, que esse trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez foi dada a todos os santos, e todos os dias aqui a gente faz aquele trabalho de combater a mentira, combater seitas, heresias, modas que vão aparecendo e se infiltrando no meio cristão, no meio evangélico. Todos os dias a gente vai um pouquinho ou muito falando sobre isso e abrindo a mente das pessoas e o entendimento. Deus querido, Pai amado e todo-poderoso, Senhor da glória, graças nós te damos por este dia. Iniciamos agradecendo por mais um dia de vida. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E uma das provas, se é que se precisa provar que o Senhor é bom, é nós estarmos aqui. Graças eu te dou, Senhor. Não só porque eu estou aqui, mas porque os irmãos e irmãs estão juntos conosco, estão aqui também. A tua misericórdia e a tua compaixão, a tua palavra nos ensina que dura para sempre. E nós estamos aqui a prova disso. Senhor, recebe-nos mais uma vez nesta manhã como adoradores do Senhor. Fala conosco, Senhor. Tua palavra está aqui aberta. Estamos todos com um único objetivo, que é adorar o Senhor em espírito e em verdade, num culto racional. Fala conosco. Ajuda-nos a, como igreja, crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos. Sê conosco. Eu oro te louvando, te glorificando e te agradecendo no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem, naquele trabalho apologético, né, que é de defender a verdade bíblica, hoje nós vamos, olha, eu demorei para falar desse assunto, hein? Eu sempre falo assim, en passant, né? Mas hoje eu quero me ater nesse assunto aqui. Hoje eu quero esclarecer você que acha bonitinho. O que tem, né? Tem nada demais. Antes estar aí fazendo isso do que estar com a pilantragem, a malandragem, né? A gente vai usando assim todos os argumentos para justificar sem usar um argumento bíblico. Tem até alguns que dizem assim, vinde a minhas criancinhas. Está aí, gente. Não, vamos falar sério sobre o assunto. Vamos esclarecer biblicamente o assunto.
porque é isso que vale. Não é? O que eu acho, pouco importa. Ou nada importa. Mas o que a Bíblia diz é importante para nós. Então a gente vai tratar hoje deste assunto de pregadores jovens e até pregadores e pregadoras infantis, que está por aí. Todo dia a gente vê aparecendo, e cada vez mais novinhos, né? Crianças assim, 7, 8, 9 anos, 14, 15, 16 anos, pregando a palavra de Deus. Mas acho que ele se esqueceu que Jesus, com 12 anos, estava lá no templo. Jesus. E é o único caso. Não há, biblicamente, nenhuma orientação para crianças pregarem no púlpito e pais incentivarem crianças a irem pregar no púlpito e pastor deixar crianças pregarem. E pior do que isso, pastores pagarem para que essas crianças estejam indo nas suas igrejas levar público. Então a gente vai trazer hoje é dia do professor, né? Então nós vamos trazer hoje, coitado dos professores, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês não fazem ideia. O professor tem um pouquinho só de tempo para dar aula. Eu estava vendo, não, hoje é quarta, então foi semana passada, foi sexta-feira que eu vi uma matéria, vocês podem procurar na internet, vocês vão achar também, que os professores no estado de São Paulo gastam quase 30% do tempo da aula com disciplina. Por quê? Porque as crianças não aprendem em casa. Né? O professor tem 30 coisas. O professor não ganha hora extra, você sabe, né? Mas trabalha em casa. Tem que preencher coisa, passar para o computador, mandar não sei para quem. O professor é para dar aula, gente. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe, porque, olha, mas vamos deixar para lá isso. Mas hoje é dia do professor, e eu quero parabenizar todos os professores, né, de rede, professor infantil, rede municipal, estadual, particular, universitário, todos. E vou falar biblicamente e pedagogicamente de ótimas razões para se evitar usar crianças como pregadores. Então eu vou usar a Bíblia e vou usar a pedagogia. Primeira coisa, meu irmão, minha irmã, isso é uma coisa tão simples, né? É só você abrir aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Não é o Mário que é contra. Tem pessoas que falam, não, ele é contra. Tem coisas que eu sou contra mesmo, acabou. A gente não pode, muitas vezes, hoje falar que a gente é contra isso, porque é crime. A gente é contra aquilo, é crime. Então não pode falar. Né? Quando eu era jovenzinho, até uns 20,
20 e poucos anos, 24 anos, 25 talvez, não sei. A gente não podia falar porque ia preso. Porque era a época da ditadura e tal, então determinadas coisas a gente já era ensinado. Não fala sobre isso, sobre aquilo, porque você vai preso. E ia mesmo, viu? E hoje também, a gente não pode falar que, olha, eu não aceito isso. Né? Não pode, porque você vai preso, e é processado, aí aquela coisa, né? Enfim, parece-me que eu estou voltando aos tempos de criança. A gente na escola falava, não, a professora falava, quando a gente, ou o professor do ginásio, a gente, para provocar, para cutucar, para ver o que ele falava, a gente perguntava determinadas coisas da época, né? E eles falavam, não, isso eu não posso falar. Me lembro perfeitamente, né, dos professores dizendo, não, isso eu não posso falar o que eu penso. E não falavam mesmo. Mas vez por outra tinha gente sendo presa, professor e tal, porque falou demais, ou deu a opinião. E hoje nós estamos exatamente igual. Né? Se você falar que você é contra... Estou só trazendo um exemplo, viu? Homem querer ser mulher, pronto, é preconceito, é isso, é aquilo outro. Né? Não pode, tem que ver dois homens se beijando e achar normal. Eu não acho normal, não é normal. Duas mulheres se beijando, não beijando no rosto, se abraçando, não. Duas mulheres se beijando na boca. Você tem que nem olhar muito, não é? Então, é assim que a banda toca e a gente não fala, mas tem a convicção da verdade dentro da gente, a convicção dentro da gente do que é certo, do que é errado. Não fala em público, mas a minha família sabe muito bem como é que eu penso sobre determinados assuntos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem para colocar sobre pregadores infantis ou muito jovens é um negócio, é uma situação bíblica e é uma situação pedagógica também, né? Por quê? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo escreve para Timóteo, dizendo, olha, ô Timóteo, você tem que recomendar essas coisas aí nas igrejas que você vai, nas igrejas aqui, quer dizer, nas cidades, viu? Não é denominação, não, porque era a igreja de Cristo. Era isso que era a igreja, não tinha essa, aquela. Também não podemos falar, né? Então, Timóteo era orientado a ensinar isso que Paulo está dizendo. Dar testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Agora, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ora, um pregador da palavra de Deus, um pregador da palavra de Deus, a própria pregação, a própria proclamação da palavra exige, primeiro, que ele tenha discernimento. Segundo, preparo. Terceiro, maturidade. Está escrito aqui, crianças, jovenzinhos,
Crianças de 7, 8, 9 anos não possuem ainda a capacidade de compreender profundamente as Escrituras. Às vezes a gente, né, eu partindo por 71 já, a gente, né, eu tentei explicar um negócio por irmão Getúlio aí, não consegui explicar. Ele falou para mim, não sei o que, então hoje eu tentei de novo, tentei para você ver como é difícil. Tem coisas que são difíceis de serem explicadas. Como é que uma criança de 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vai explicar? E eu tenho formação teológica, eu tenho pós-graduação em teologia. Então não é por falta de estudo, é porque tem coisas que são difíceis mesmo. Como é que uma criança vai expor isso? Que segurança uma criança tem de expor a palavra? Se você continuar aqui, olha só, 1 Timóteo, volta um pouquinho. 1 Timóteo, nós estamos em 2, vem para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Eu não vou ler que tem que ser casado, marido uma só mulher, eu nem vou ler isso. Eu vou ler só a última parte aqui do versículo 2. Apto para ensinar. Apto. Como é que uma criança de 8 anos de idade é apta para ensinar alguém? Sem falar que tudo na Bíblia está no masculino. Então, quando eu vejo mulheres pregando, mulheres pastoras, eu fico pensando, de onde que tiraram isso? Não sou eu. Ele é machista. Não. Eu estou falando que está escrito na Bíblia. Se você encontrar diferente, me mostra, fala onde está. Eu quero ir lá ver, procurar, estudar, aprender. Então, uma criança não é apta para ensinar. Uma criança está apta, algumas, não todas também, porque elas vão amadurecendo, para aprender, não para ensinar. Então você pega um menino que tem por aí 14, 15, 16 anos, não prega a palavra, fica só inventando revelação com esse falso dom de línguas. E as pessoas pagam para isso. Ora, o dinheiro não é meu, cada um faz o que quiser com o dinheiro, né? Mas a gente tem que, no mínimo, como cristãos, né, ter o básico do discernimento. Criança é apta para aprender, não para ensinar. Segunda coisa, é o risco, porque essas crianças, não sei se vocês sabem como é que funciona por trás, né? Eu não sei se vocês sabem como é que funcionam os bastidores. Bastidor, a coxia, quer dizer o seguinte: existe lá quem vende. Como vende? Vende a pregação. Vai ligando para as igrejas e vai dizendo, olha, eu tenho aqui fulano de tal, ele está na mídia, ele prega, tal. É o cara que vende. Né? Existe uma equipe por trás. Então, o segundo ponto que eu quero colocar é a manipulação dessas crianças. Muitas vezes feita essa manipulação pelo pai e pela mãe. Muitas vezes, quando se coloca uma criança para pregar, o foco nunca é a mensagem. Porque se eu ver, por exemplo, eu não vou ver isso porque mas eu não ia permitir nunca, né?
uma neta minha, ou um neto, a Laura, ou o Paulinho, que são os mais novos, né? Ninguém vai ver a mensagem, a gente fica olhando para a graça da criança, né? Para a beleza, para a simpatia, mas a mensagem mesmo, isso desvia a seriedade da pregação. Mesma coisa essas bispas, pastoras que a gente vê com aquelas roupas coladas, né? Grudadas no corpo, marcando a exuberância dos quadris, das coxas. Quem é que está prestando atenção na mensagem? O sujeito está prestando atenção no corpo da pastora, não é? Então, o mesmo se aplica à criança. Ninguém vai prestar atenção na seriedade da pregação, além do risco de manipulação emocional do público. Essas pregações, vez por outra ou constantemente, se transforma num espetáculo. Você pode observar, eu vejo aqui na internet, no YouTube, no Instagram, eu vejo essas, quando, né, fica um espetáculo. E o que o nosso Senhor diz de transformar o púlpito em espetáculo? Fala alguma coisa? Eu acho que fala. Vamos para Mateus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vamos, abre aí para você ler, que eu não estou falando o que eu acho, estou falando o que a Bíblia diz. Mateus, capítulo 6, versículos 1 e 2, o que a Bíblia fala de transformar a pregação da palavra de Deus num espetáculo, num show. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aí, o versículo 2 vai falar de dar esmola, de ajudar, né? Mas o contexto aqui serve também. Do mesmo jeito que quando a gente ajuda alguém, não deve ser com exibicionismo, quando se prega a palavra de Deus também não. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. É o que acontece. Eu creio que quem prega a palavra de Deus tem um galardãozinho lá. Agora, eu não preciso vir aqui dar espetáculo, gritar, né? Fala tão devagar, não tem unção. Tá bom, você pensa o que você quiser, você tem direito. Eu estou tentando seguir a Bíblia, não é fácil, eu estou tentando. Você está me entendendo? Não pode ser espetáculo. Terceira coisa, né? A primeira é a imaturidade espiritual e doutrinária das crianças, dos jovens. Segunda coisa é o risco da exposição e da manipulação dessas crianças. Terceira coisa é o chamado na ordem bíblica. O chamado ministerial tem uma ordem na Bíblia.
O Novo Testamento mostra que o ministério da palavra, da pregação, da proclamação da palavra, ele é confiado por Deus. Tem gente que assume esse ministério por livre e espontânea vontade. Aí é um problema de cada um, né? Só eu sei tantas coisas que eu fiz para chegar aqui. Eu não vou ficar aqui contando porque o meu testemunho não vai mudar nada, né? Mas as pessoas que convivem, as pessoas da minha família, as pessoas que me conhecem há muito tempo, sabem o tanto de coisas que eu precisei fazer para poder chegar aqui. Para poder chegar aqui, falar, sem problema nenhum. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu era completamente gago quando jovem e adolescente. Gago. Se eu visse alguém na minha frente com quem eu precisava conversar, pronto, travava. Mas Deus vai moldando as coisas. Hoje, dificilmente eu vou gaguejar. Dificilmente. Né? Então, existe o ministério da palavra. Djalma, eu também. Nem que for chamuscado, não importa onde eu quero entrar, né? Isso é uma brincadeira, é claro. Mas o ministério de pregar a palavra irmão, eu não sei, essas coisas aí, né? Eu vou dar, olha, minha opinião. Agora eu vou dar minha opinião pessoal, porque o irmão Benedito escreveu aqui, né? Eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu não vejo como um cristão pode ser alguém de esquerda. Eu não vejo como um cristão apoiar a esquerda. Pode ser que seja possível. Eu até hoje não achei base bíblica para isso. Mas, falando aqui em chamado e ordem bíblica, eu convido você para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou inventando. Porque às vezes eu erro aqui, coloco, né, referências erradas. Não que eu errei a referência, eu acerto a referência. Só que na hora de escrever, eu escrevo errado, não corrijo, não dá tempo, aí eu falo a referência errada, mas hoje parece que está tudo certinho. Olha só, quem é que deve pregar? Aqui está uma orientação bíblica para pregador, proclamador da palavra. Quando eu digo que eu sou contra pastora, missionária, tudo bem. Pregar a palavra, levar o evangelho, mostrar Jesus é uma coisa. Ir no púlpito pregar a palavra só para homem. Porque a Bíblia diz isso. Não existe pastora, bispa. Não existe. Apóstola. Não existe. Na Bíblia, não. Olha aqui o que está escrito em Atos, capítulo 6, versículo 3. Não quero que as irmãs fiquem com raiva de mim. Muito pelo contrário, eu estou esclarecendo. Como não existe nenhum homem que consiga dar à luz. Os homens vão ficar com raiva de mim? Não, é assim.
É a lei natural das coisas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Pois vocês leem tudo o que assunto que está sendo dito aí. Mas você vê que existe um chamado, existe uma ordem bíblica. A gente não pode ir atravessando isso. Criança é criança, tem que crescer, tem que passar pelas fases, né? Até ser uma pessoa madura para pregar a palavra. A criança, na Bíblia, ela deve ser ensinada. Você vai lá em Provérbio 22, verso 6, você vai ler. Você vai em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, você vai ver que a criança deve ser ensinada e não encarregada de ensinar, né? Como estão fazendo hoje. Estão querendo dar a cara. Ah, mas ela prega aqui em casa, mas aqui na sua casa é uma coisa. Ela gosta, deixa, incentiva na sua casa. Quando ela estiver madura, quando ela estiver já com maturidade espiritual e doutrinária, se Deus a chamar, ela vai pregar. Agora, no púlpito da igreja, pagar para criança. E também isso causa um prejuízo no desenvolvimento da criança, porque gera uma pressão psicológica. Hoje qualquer ser humano está pressionado com tudo e absolutamente tudo, né? Mas já pensou? É como essas crianças que a gente vê aí que vão para o mundo artístico, né? A maioria está tudo... É muita vaidade precoce, acaba desviando a motivação cristã, porque começa a entender que precisa agradar pessoas em vez de agradar a Deus. Então, o correto, biblicamente, é a gente discipular a criança, ajudar a criança a crescer na fé, sem impor a responsabilidade de um ministério de pregar. Não existe biblicamente isso. Não existe, irmãos e irmãs. Então, para a gente concluir e encerrar nessa quarta-feira, crianças devem ser alunos e discípulos, não pregadores. Isso é óbvio. O papel das crianças é aprender a palavra, e o papel da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, isso não é nome, isso é a única igreja que existe, igreja do Cristo Salvador. E dos pais é instruir essas crianças. A pregação é um ministério que exige muito estudo, muita maturidade, muita responsabilidade e chamada divina. Não adianta a gente querer, não, porque eu quero ser pregador. Se Deus chamar, você vai ser. Pode ficar em paz. E essas coisas aqui, maturidade, responsabilidade, chamada divina, são coisas que vêm com o crescimento espiritual. 9, 10, 15, 16, 17, 20, não dá, né? Não tem como. Ah, mas Jesus é o primogênito de Deus. Nós, um ser humano comedor de arroz e feijão, está se comparando a Jesus? É isso que eu estou entendendo?
Não, né? Então vamos aquietar os nossos corações e vamos buscar seguir a Bíblia Sagrada com calma, com tranquilidade, mas sempre fazendo o trabalho proposto por Deus, pregar o Evangelho. Deus não propôs que o homem fique profetizando, né? Porque as pregações infantis acabam se restringindo, por absoluta falta de palavra, a invencionices de profetadas. Infelizmente é o que acontece. Deus Todo-Poderoso e Pai querido, que tudo o que foi dito aqui hoje, para aqueles que concordaram, para aqueles que discordaram, para aqueles que ainda estão pensando, que seja mesmo motivo de pensar, repensar, refletir na Bíblia, o que a Bíblia fala do assunto. Eu trouxe algumas passagens que podem ser referidas a este assunto de jovens pregadores e pregadoras, e que nós estejamos pensando, não o que é bonito, não o que é interessante, mas o que é divino, o que Deus quer realmente. Continua, meu Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, falando conosco sobre este assunto, e que a gente chegue à conclusão que está dentro da Tua santa vontade. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, e oro sempre no nome do Cristo Jesus. Amém.